Cordiais saudações, meu nome é Fernando e mais uma vez a testemunha de Jeová, desobediente aos preceitos da sua seita, vem aos comentários de novo, mais uma vez. O Senhor não mostrou nada na Bíblia. Mentira. Mentira. Então, além de testemunho de Jeová, não basta ser herético, não basta ter uma Bíblia falsificada, corrompida, ainda tem que levantar falso testemunho, Bom, o que mais tem em vídeo meu é falando de Bíblia, falando sobre a divindade de Cristo, sobre a Trindade. Inclusive estou fazendo lives sobre o livro do Eugênio Daniels, Não sei se o senhor acompanhou, mas tem uma série de vídeos falando sobre a Trindade, vários textos, numerosos textos, que o senhor pode se regalar, Você pode se regalar até o fim do mundo, com tantos textos que eu tenho publicado ao longo desse um ano, que eu tenho feito vídeos desmentindo as testemunhas de Jeová. Onde está um versículo claro que o Deus Supremo é 3 em 1? Cadê o texto? Bom, se o senhor já leu Mateus 28, 19 e 20, que Jesus fala: ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aí o texto. Agora, se o senhor não acredita em Jesus, é claro que não vai acreditar em mim. Então, assim, o senhor vai reclamar com Jesus Cristo, a quem o senhor considera o Filho de Deus, que considera um anjo, um Deus menor, vai reclamar com ele. Porque está revelado, está lá no Evangelho de Mateus, nos últimos versículos, capítulo 28, versículos 19 e 20. O texto está claro. Agora, se o senhor é cego, não consegue enxergar, aí o problema não é meu, sinto muito, Também tem aquele outro texto que Paulo fala, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, convosco. Então, por que Paulo vai citar ao lado do Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo? E por que o amor de Deus Pai tem que estar junto com a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo? Por que não é o amor de Deus Pai, a graça de Deus Pai e a comunhão de Deus Pai? Então é isso que o senhor tem que explicar. Agora, outra coisa, eu não sou protestante. Quem gosta dessa doutrina de sola escritura, que é a Bíblia somente, quem gosta disso é protestante. Por quê? Protestante, ele não tem como provar que a igreja dele, a seita a qual ele pertence, realmente foi fundada por Jesus Cristo, que é o seu caso. O senhor é testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová surgiu em 1870, ou seja, 1870 anos não existia testemunha de Jeová no mundo. Então, cadê a ligação com Jesus Cristo, a ligação histórica? Não existe. Aí tem que se esconder atrás da onde? Da Bíblia. Só que o apóstolo Paulo, se o senhor não conhece o apóstolo Paulo, eu recomendo a leitura das epístolas do apóstolo Paulo. Recomendo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que a igreja, ele vai citar isso para Timóteo. Então tá lá, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Repito, primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é coluna e firmamento da verdade. Então assim, a minha fé está na igreja. A minha fé está na igreja. Paulo não disse que as escrituras são a coluna e a firmeza da verdade. A coluna e a firmeza da verdade é a igreja. É o que a igreja diz e não o que a escritura diz. E o apóstolo Pedro diz na sua epístola, numa das suas epístolas, que nenhuma das profecias é de interpretação pessoal. Ou seja, não é o indivíduo que interpreta a Bíblia. Porque nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então vocês jeovistas,
o Senhor age examinando sozinho, né? O Senhor examina sozinho as Escrituras. Isso é condenado pela própria Escritura no Novo Testamento. Porque não existe isso de examinar sozinho, de achar a ideia e tal e pesquisar. Tá? Então é a igreja que é a coluna e firmamento da verdade. Se o Senhor não gostou, rasga a epístola ou escreve uma carta para o corpo governante para eles corromperem esse texto, trocando a palavra igreja por... As Escrituras são a coluna e firmamento da verdade. E quem sabe, na próxima tradução do Outro Mundo, né, já venha, entre aspas, consertado esse versículo do apóstolo Paulo, né, que aí ele, segundo a Testemunha de Jeová, né, errou feio. Como assim? A igreja é coluna e firmamento da verdade. Como assim? Enfim, tá aí, né, a resposta. E como eu disse, né, o Senhor é um protestante, quer queira, quer não, o Senhor age como protestante, né, porque, onde está na Bíblia? Então, assim, a premissa de um bibliólatra, né, a premissa de um bibliólatra é que tudo deve estar na Bíblia. Então eu pergunto para o Senhor, me prova aí na Bíblia onde está o cânon do Velho Testamento na Bíblia, e também me prova onde está o cânon dentro da Bíblia do Novo Testamento, e eu te pergunto, mostra aí, porque o Senhor é o Senhor que aceita a premissa de que tudo deve estar na Bíblia. Eu não aceito essa premissa, então essa premissa de que eu tenho que provar tudo pela Bíblia é falsa, porque eu não aceito essa premissa, não é a premissa da minha fé, mas é a premissa da sua crença. Então, eu te pergunto, onde o Senhor tem o ônus da prova? A obrigação de provar, porque o Senhor diz que tudo está na Bíblia. Então, prove para nós onde é que está de forma clara, autoevidente, um versículo claro que não precise de explicação posterior, que Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel. E 2, me prove pela Bíblia que Jesus não ressuscitou no corpo, que a ressurreição dele foi apenas no espírito. Prova aí, estou esperando a sua resposta.